Olá, Vascaíno. Decisão acertada da diretoria fez Vasco realizar um excelente negócio. Proposta já está na mesa. Olha, vai ter novidade na lista de relacionados para o jogo contra o Cruzeiro. E o Coutinho, vai renovar ou não vai? Lesão do Maurício Lemos é complicada. Te conto tudo isso daqui a pouco. Antes, deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar seu like, pedir para que você se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Aproveita, vai lá e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Assim, sempre que tiver vídeos novos por aqui, o YouTube te avisa. Tá falado? Vamos embora, porque hoje o vídeo tá recheado. Muita coisa pra gente falar, hein? Olá, Vascaíno. Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e estamos aqui nesse sábado, dia 26 de abril de 2025, para trazer as últimas notícias com análise do nosso querido Vasco da Gama. Olha, vamos começar pela lesão do Maurício Lemos. O Maurício Lemos está lesionado, teve uma fratura na costela, né? E não tem como engessar o local. É o tipo da fratura que você não pode engessar, né? Então, a recuperação dele depende dele, do organismo dele. Ele está fazendo fisioterapia, aqui dá para fazer, e fazendo uma análise diária de dor. Então, o nível de dor dele que vai dizer se ele pode ir ao campo ou não. Por enquanto, ainda não dá para ele, está fora, não vai poder ser relacionado, não está nem treinando ainda com bola. Outro que com certeza já está certo que não vai viajar, não vai para o jogo, é o meio-campo Tietê, também está fora do jogo por causa do problema familiar com o filhinho dele, está liberado, o Vasco liberou ele, está correto, né? É isso aí, eu venho falando que isso está certo, e o Vasco está certo mesmo em fazer isso. Mas a questão do Lemos é essa, dificilmente o Lemos volta agora nessa maratona, vai esperar um pouco, vai ter que recuperar a forma física e tal, as histórias todas. Olha só, toda a situação é o Léo Jardim, né? O Vasco fez uma terceira proposta, as duas primeiras foram recusadas, ele deu uma declaração que ele quer ficar no Vasco, ele quer continuar no Vasco, ele já falou isso para o Vasco, também falou para o staff dele, para a gestão dele, e o Vasco fez uma terceira proposta, e parece que essa o Vasco melhorou ainda mais os salários e deu para ele até 2030 de contrato, são 5 anos de contrato. A primeira proposta do Vasco tinha sido até 2028, a renovação até 2028, com um salário. A segunda proposta, o Vasco aumentou o salário e aumentou também o prazo do contrato até 2029, e agora o Vasco aumentou até 2030 e aumentou bem o salário dele, parece que está chegando a R$900 mil o salário do Léo Jardim. Parece que é essa a proposta, e o Vasco não está inclinado a aumentar mais do que isso. O Vasco parece que chegou no seu teto, seu limite, e já passou isso para o staff do jogador. Agora é aceitar ou então fazer uma contraproposta, já que o jogador não fez nenhuma contraproposta. O Vasco está sempre renovando as suas propostas. Tá legal? Falando em proposta, falando em renovação, o Vasco tem um problema, né? E o Coutinho? Porque o Coutinho, o contrato dele acaba em junho. Ele é jogador do Aston Villa, não é jogador do Vasco, ele é um jogador do Aston Villa emprestado ao Vasco. Para que o Aston Villa vai emprestar ele novamente gratuitamente ao Vasco, como é que vai ser essa história? Ele vai precisar ir até lá no Aston Villa, negociar essa história. Então, o Vasco resolveu deixar isso para o meio do ano. Por quê? Porque no meio do ano vai ter o Mundial de Clubes e vai ter uma parada do futebol. Então, com essa parada, o Coutinho vai ter tempo de ir para a Inglaterra, de conversar, de negociar e de ver se resolve esse problema do vínculo. O Coutinho, o Aston Villa não quer o Coutinho, nenhum clube no mundo quer o Coutinho. O único lugar que está querendo o Coutinho é o Vasco. Como o Aston Villa não tem proposta pelo Coutinho, não tem onde colocar o Coutinho. E o Coutinho também não quer ir para lugar nenhum, ele quer ficar no Vasco. Então, provavelmente essa renovação vai acontecer ainda em cima de contrato de empréstimo, porque não pode desfazer o vínculo por causa da questão contábil. O Aston Villa é gestão empresarial, né? Ele não pode ele comprou o jogador e desfaz o vínculo, não. Tem que ficar com o jogador até o final do contrato, e aí ele vai levar o jogador até o final do contrato, mas ele não está pagando mais nada. Ele não paga salário, paga nada, o Vasco paga tudo ao Coutinho, né? E o Coutinho, claro, que abriu mão do salário, da diferença de salário que ele recebia no Aston Villa, porque ele vai receber no Vasco. Deu ok, o Aston Villa não tem nada com isso, emprestou ele ao Vasco sem custo, e aí ele vai terminar o contrato dele no Aston Villa no Vasco, e depois sim ele pode renovar direto com o Vasco. Mas agora, esse contrato de empréstimo acaba em junho, e vamos ver se o Vasco vai conseguir renovar. Aliás, o Vasco não. Quem faz tudo é o Coutinho que decide se renova, se não renova, se fica, se não fica. É ele que manda nessa história. O Vasco não pode falar para ele: olha, Coutinho, não quero você mais. Não vai falar, não tem como falar.
A diretoria do Vasco não tem como fazer isso, porque não tem punch, não tem tamanho para fazer um negócio desse. Então, aceitar o que o Coutinho quiser fazer. Essa que, infelizmente, essa que é a verdade. Então, na questão do Coutinho está aí, é só aguardar por ele mesmo. É ele que vai resolver todo o problema, né? Ele, o empresário dele, vão lá conversar no Aston Villa e vão se acertar. E isso vai ser feito na parada de imediato. Tá falado? Olha, outra história, aí eu vou fazer uma meia-culpa aqui do canal, porque eu, em vídeos anteriores, principalmente no vídeo do pré-jogo, não, pré-jogo foi a live, mas o vídeo do dia antes do jogo do Flamengo, na semana também, eu critiquei muito o Vasco ter aceitado a ideia de jogar no Maracanã e de ter feito carga até para jogar no Maracanã. Eu continuo criticando, tá? Eu continuo achando que o Vasco tem casa e que o Vasco tem que jogar no seu estádio. Eu continuo pensando dessa forma, tá? Mas eu estou pensando de forma desportiva. Na parte financeira, me parece que foi um excelente negócio. Eu cheguei a falar aqui que o Vasco teria prejuízo no Maracanã quando no sábado, o jogo foi no sábado, quando na sexta-feira, um dia antes do jogo, o Vasco tinha declarado que só teria vendido 25 mil ingressos. Com 25 mil ingressos vendidos apenas, o Vasco fechou o setor leste e o setor oeste, né? Com esses 25 mil ingressos apenas, o Vasco não conseguiria pagar as despesas do Maracanã, que são muito maiores do que São Januário. Porém, a torcida do Flamengo acabou indo, a torcida do Vasco aumentou a compra do ingresso nas últimas horas, depois do vídeo que eu tinha feito, e aí chegou a dar quase, um pouco mais, acho que 50 mil pessoas no Maracanã. E aí muda o processo, né? Com 50 mil pessoas, o jogo passa a ser viável. Um jogo do Vasco em São Januário lotado, o Vasco recebe 370, 300, no máximo, com muita boa vontade, 400 mil reais líquido. Assim, estou falando com muita boa vontade, né? Isso se você enxugar muitas despesas, mas na média 350. O último borderô do Vasco, acho que foi 369 mil do Lanús. O Vasco recebe esse tipo de valor. O jogo do Maracanã, o Vasco conseguiu receber líquido 1,5 milhão. Outra coisa positiva foi que nesse acordo do Vasco com o consórcio Maracanã, Flamengo e Fluminense, o Vasco pôde adesivar os acessos do Maracanã. E diz que sempre que tiver jogo do Vasco com o mando do Vasco, o Vasco vai poder usar essa personalização. Ficou legal, deu a ideia de que o Vasco estava jogando em casa. Os jogadores entraram com as paredes todas decoradas de Vasco, né? Isso foi bacana, isso foi legal, isso foi ponto dentro realmente. Então o Vasco realmente fez um acordo, as coisas estão meio diferentes, e a nível de valores foi muito bom. Você receber 1,5 milhão numa partida é realmente bom para o Vasco, né? Então está aqui a minha culpa. Eu falei que o Vasco ia ter prejuízo, o Vasco não teve prejuízo, pelo contrário, o Vasco teve um lucro enorme, né? Um lucro de quase 5 vezes maior do que seria em São Januário. Então, a nível financeiro foi ok, foi maravilhoso. Continuo aqui criticando a ideia de que você está jogando ainda no campo do Flamengo. Maracanã hoje é o campo do Flamengo, se bem que com essas personalização, a adesivação que o Vasco fez, a forma como o Vasco plotou aí os corredores e tudo, ameniza essa ideia de que o campo é deles. Na verdade, foi um bom negócio e a nível de o Vasco precisa de dinheiro, tem que pensar em negócio. Então o Vasco está certo. Até pensar agora no seguinte, o Vasco vendeu o jogo para o Palmeiras, tem o desgaste da viagem, tem tudo, e aí o Vasco vendeu para ganhar 2 milhões. De repente valia a pena fazer no Maracanã. Para ganhar mais 1,5 milhão, talvez 2 milhões, se a torcida tivesse num momento bom, a torcida enchesse, né? Na verdade, o jogo do Flamengo foi a torcida do Flamengo que deu essa grana, porque como o jogo é do Vasco, o borderô foi todo do Vasco. Então, o lucro líquido do Vasco, olha, legal, foi bom, bacana, parabéns à diretoria do Vasco. Quando acerta, a gente dá parabéns. A gente não persegue ninguém, nós não temos viés político. Então, quando a diretoria acerta, dou parabéns. E a gente erra, a gente fala que errou, não tem problema nenhum com isso. Tá falado? Vamos a outra notícia, né? Já falei aqui do Pedrinho. O que está falando? Puxa, vai ter novidade na lista do Carille, né? Parece que a lista de relacionados para o jogo com o Cruzeiro, o Vasco viaja hoje para Minas Gerais, o jogo vai ser em Uberlândia, né? E parece que a lista de relacionados realmente vai ter novidade. O Zuccarello está na lista já, né? O Luiz Gustavo Zagueiro também está na lista, mas parece que vai entrar na lista Bruno Lopes e GB. Olha, boa notícia, né? Você colocar Bruno Lopes e GB, boa notícia. Eu acho que é o correto.
GB já merece uma chance de estar em titular. E outra coisa, estar e entrar para jogar. Até porque o Verratti não vai aguentar todos os jogos jogando nesse pique todo. Então acho que o GB pode contribuir bastante para o time do Vasco. Tá falado? Galera, por hoje foi isso. Mais tarde tem outro vídeo aqui no canal, onde nós vamos trazer as notícias mais atualizadas do Vasco, as últimas notícias do Vasco. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Não esqueça de comentar nesse vídeo, né? O que você achou dessas notícias todas? Do Vasco ter tido lucro, da proposta para o Léo Jardim, da novidade das listas, da lista do Carille, e o Coutinho, vai renovar ou não vai? E a questão da lesão do Maurício Lemos. Escolhe uma notícia ou todas elas, faz o seu comentário. Vai ser muito legal trocar essa ideia com você aqui no bate-papo do comentário, tá falado? Não esquece também de deixar seu like nesse vídeo e também de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Aproveita, vai lá e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, porque sempre que tiver vídeo, o YouTube vai e te avisa, tá legal? Galera, fica com Deus, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau!